Ele foi diretor do Senado, é o presidente do PTC do Distrito Federal, preside também a COF na Câmara Legislativa e está no seu segundo mandato como deputado distrital. Conectado ao Poder de hoje, nós vamos bater um papo com o deputado distrital Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia, obrigado por estar aqui no Conectado ao Poder mais uma vez. Primeira vez aqui na televisão, né, deputado? É verdade, mas para mim é um motivo de satisfação. Está sempre sendo entrevistado e é uma oportunidade que nós temos de prestar conta do que estamos fazendo. Eu sou fã do deputado Agaciel Maia. No passado nós tivemos alguns contatos e ele sempre foi essa pessoa que vocês estão vendo, vocês estão assistindo, vocês estão vendo, uma pessoa calma, serena. E esse é o deputado Agaciel Maia. Poucas pessoas entendem o que é ser o diretor do Senado. Foi o que ele foi. Eu poderia até brincar aqui agora, brincar com você que está em casa assistindo a gente, porque o diretor do Senado, em muitos dos casos, o deputado não pode falar isso, mas eu posso. Ele tem mais poder do que muitos dos senadores do baixo clero. O deputado não pode falar isso, eu nem colocaria ele nessa situação. Mas esse é o deputado Agaciel Maia. Deputado, tem um projeto do senhor que me chama muita atenção. Nós já chegamos a conversar com ele em outras ocasiões, que é o projeto voltado para o esporte, para a juventude. Eu queria aproveitar essa ocasião para o senhor explicar para a gente como é que funciona. A importância que se tem, hoje o futebol é o esporte mais organizado porque nós temos início, meio e fim e as regras são definidas. O que nós precisamos aqui em Brasília, principalmente ter uma vocação esportiva muito forte e tem o fato de revelarmos esporadicamente alguns jogadores ou alguns jogadores de vôlei ou alguns lutadores, é que nós não temos uma continuidade. Os projetos daqui de Brasília são projetos que vêm e desaparecem. A minha proposição é a gente fazer uma política de esporte com começo, meio e fim, tá certo? Onde todos saibam, seja praticante de Kung Fu, de artes marciais ou de futebol, todos tenham, pelo menos com um ano de antecedência, esse cronograma, que aí permite que você revele os talentos que tem em Brasília, que muitas vezes existem, mas passam e não são descobertos. Então, esse projeto nosso visa exatamente isso, dar oportunidade a todos, principalmente das áreas mais vulneráveis, que é a população mais carente, que às vezes tem talentos nessa área, mas não tem acesso. E esse projeto visa exatamente dar esse acesso. É bacana aí porque esse projeto ele acaba abraçando várias modalidades e o Distrito Federal acabou perdendo uma grande possibilidade, uma grande oportunidade com a criação dessas vilas olímpicas. Nós estamos no ano de 2016, o ano das Olimpíadas no país. Nós acabamos desperdiçando, de certa forma, né, esse evento que está vindo para o nosso país. É a organização e a continuidade. Não pode o governo que entra desmanchar o que o governo anterior fez para poder ter sua marca. Culturalmente e politicamente no Brasil, isso acontece muito. O sujeito tem bons projetos, você tem que manter. O que está errado você tem que extirpar, acabar. O que é bom você tem que manter e tem que melhorar o que é bom. Mas nós, culturalmente, na política acontece demais isso. Tem projetos bons que precisam ser continuados, mas como é um governo novo, a tendência é acabar. As vilas olímpicas é um exemplo disso. Mas o governador ficou compromissado e nós estamos com a Vila Olímpica de Planaltina, tá certo? Que está os recursos e o objetivo nosso é terminarmos a vila, porque dá oportunidade à comunidade de praticar o esporte, não só de praticar, como também de ter visibilidade. Essa de Planaltina é a única que não foi concluída ainda, né? Aqui no DF. Exatamente, falta recurso, é muito burocratizado, o problema de Brasília é muito disso, né? A empresa que ganha a licitação a segundo lugar entra com recurso e fica essa corrida de obstáculo como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Nunca termina. Então há necessidade do governo fazer essa força-tarefa jurídica para concluir isso, definir quem realmente ganhou de acordo com a lei e estabelecer um cronograma para que a Vila Olímpica fique pronta. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre o projeto do Jovem Candango.
Na década de 80, nós criamos um programa de aprendizes gráficos. Pegavam os meninos da rua e ensinavam a profissão de gráfico. Nós tiramos 2.500 jovens das ruas de Brasília, que hoje são profissionais, pais de família, os melhores gráficos de gráfica de alta tecnologia. Muitos se transformaram em militares, porque eram jovens que não tinham perspectiva. Ou ia para a droga ou ia para a marginalidade. Muitos deles me encontram e dizem, olha, não chama de deputado, doutor Garcel, se não fosse o senhor, eu tinha morrido ou estava preso. Esse projeto foi feito no Senado? Foi feito na gráfica do Senado, ainda na década de 80. E o meu sonho como deputado, no primeiro mandato, era construir esse programa Jovem Candango com amplitude maior, né? Nós temos 129 mil jovens que estudam em escolas públicas num horário e no outro fica na rua sem fazer nada. Quer dizer, ficou ociosos, né? Fica ocioso. Então fica para ser assediado pelo traficante, para ser convidado por alguém para roubar uma farmácia, um posto de gasolina, ou um trabalhador que desce cansado numa parada de ônibus se desloca para sua casa. Então a concepção desse projeto do Jovem Candango, que era para chegarmos a 20 mil, hoje tem 2.200 jovens que estão trabalhando de carteira de trabalho assinada. Esse programa, só para concluir, esse programa é tão exitoso que o governo de São Paulo copiou. Aqui a Jovem Candango, lá ele copiou com o nome Jovem Vença e lançou com 100 mil garotos e garotas que de 14 a 18 anos estudam num horário e no outro vai aprender uma profissão de carteira de trabalho assinada. Espetacular. Você falou em torno de 2.000 jovens. Isso por ano? São 2.300 porque o jovem entra com 14 anos e só sai com 18. Tá certo? Por isso que nós precisamos ampliar. Há um compromisso do governador de ampliarmos esse projeto para 20 mil jovens. Então nós precisamos tirar o garoto da rua, tá certo? Dar uma oportunidade, uma qualificação profissional. É impressionante como nós que criamos esse projeto aqui em Brasília, hoje já existem cidades no Brasil, cidades com 500 mil habitantes, que tem mais jovens nesse programa que teve a criação aqui em Brasília do que no próprio Distrito Federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, da qual o senhor é presidente. A comissão ela é responsável por examinar e dar parecer no orçamento de Brasília. O que a gente tem adotado, eu fui relator do orçamento em 2011 e 2012. Uma maneira bem radical, conforme eu disse, em 2011 e 2012 nós não tivemos crise nenhuma no governo do Distrito Federal. Eu não aceitei superestimar receitas, tá certo? Eu não aceitei subestimar receitas. Nós fizemos um relatório em cima de dados e informações, dados históricos, e não tivemos problema nenhum. E foi pela primeira vez, talvez no Legislativo brasileiro, onde um relator dá um parecer que nem os deputados emendam, nem o governo bota veto. Então isso foi inédito em termos legislativos. Voltei a ser o relator do orçamento para 2016, desse ano, adotei o mesmo procedimento. Eu acho que nós temos praticamente 40 bilhões de reais, que é a economia do GDF, que é lançada esses valores para ser gastos aqui dentro de Brasília, é 10% a mais do que em 2015. Então nós temos todas as condições do governo começar a se recuperar economicamente. Havia um crescimento econômico de Brasília, mas eu bato sempre nessa tecla, não adianta ter dinheiro, tem que ter gestão, tem que ter alguém preparado, tem que ter alguém competente e tem que ter o profissional também dedicado ao trabalho. Então nós precisamos de bons administradores e precisamos de bons secretários de Estado. Quer dizer, não adianta ter um orçamento ali, uma peça impressa, perfeita, se o governo não fizer a parte dele, colocando as pessoas corretas ali à frente da gestão das pastas do Distrito Federal. Eu costumo dizer que é a mesma coisa de você ir no supermercado, comprar tudo que há de melhor para fazer um bom almoço e entregar para um cozinheiro que não sabe cozinhar. Ele vai pegar aquelas comidas, a especiaria que são de primeira linha e não vai fazer uma gororoba. No serviço público não é diferente. Existem os recursos, realmente houve uma crise financeira, mas nós estamos conseguindo sair dela, mas precisa de pessoas preparadas para manusear esse dinheiro, transformar o orçamento de Brasília em melhoria da qualidade de vida para nós que moramos aqui. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano do governo Rodrigo Hollenberg? Todos nós acompanhamos de perto, e foi um ano de uma grande crise institucional para o governo, acho que a maior de todos os tempos aqui no DF.
Como é que o senhor avalia agora para esse segundo ano? Já que o senhor foi o responsável ali pelo orçamento, o senhor acha que nós teremos aí um ano melhor? Janeiro de 2015, quando o governador tomou posse, praticamente todas as categorias estavam de greve, porque não recebiam os salários. Então havia um quadro muito negro, né? Uma situação caótica das economias de Brasília. Então nós conseguimos organizar razoavelmente o governo, chegar ao final do ano sem nenhuma categoria em greve, tá certo? 2016, há uma perspectiva de começarmos a fazer um investimento, tem 1,5 bilhão mais ou menos para investir na cidade, é pouco, porque hoje praticamente 80% do orçamento do Distrito Federal é destinado a pagamento de pessoal, então é complicado para o governo tem que ser criativo, tem que ir atrás de recursos no governo federal, tem que fazer captação de recursos em organismos internacionais. Nós temos capacidade de endividamento de 4,5 bilhões e atualmente só temos 500 mil, ou seja, é um sétimo, é o único estado da federação, unidade da federação, que não tem nem 20% da capacidade de endividamento completada. Então, tudo isso são ingredientes, se o governo colocar pessoas competentes para ir atrás desses recursos em organismos internacionais, ou até mesmo em BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, se o governo colocar bons gestores nas políticas públicas de saúde, segurança, transporte, nós temos no Distrito Federal, diferentemente dos outros estados, que já estão totalmente engessados, porque não tem capacidade, não tem para onde ir, a economia de Brasília ainda tem muitos nichos de buscar recursos e promover o desenvolvimento do Distrito Federal. Agora tem que ter muita determinação, né? Eu costumo dizer que tem que tirar os pés do chão, como diz a música baiana, tem que a turma se esforçar, trabalhar dobrado, porque em crise só tem uma solução, tem que ser criativo e dobrar o seu trabalho diário, só tem isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O GDF então terá aí aproximadamente 1,5 bilhão para investir na cidade, mas ele pode, se optar por isso, fazer empréstimos na casa em torno de 3,5 bilhões, é isso? Em torno de 4 bilhões de reais em captação de recursos. É lógico que precisa de pessoas preparadas, inclusive eu fiz sugestão para o governador de que não pode botar secretários para ir atrás desse recurso, porque o dia a dia já ocupa demais essas pessoas. Tem que ter pessoas preparadas, que tenham um bom relacionamento com esses organismos internacionais, que já tenham a expertise, a experiência de ir lá buscar esse recurso, porque se tiver criatividade, tiver esse esforço, Brasília pode exatamente ter uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Diferentemente das outras unidades da federação, Brasília passa por essa crise, porque o país todo passa, mas nós somos, em termos de economia, quem tem mais a opção de sair dessa crise. Olha, eu quero agradecer aqui a vinda do deputado HCL Maia ao programa Conectado ao Poder, e fica a dica para o governo. O deputado acabou de dar uma boa dica aí para nós sairmos dessa crise, viu? Agradeço a sua companhia e no próximo domingo estaremos de volta aí com mais um convidado conectado ao poder.